Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí para mais uma aula de botânica, mais uma aula de morfologia vegetal e nessa aula a gente vai estudar as sementes, tá bom? Então, vamos lá. O que é a semente? A semente é o resultado da fecundação do óvulo. O que é o fruto que a gente viu na aula passada? O fruto é o resultado do desenvolvimento do ovário, da parede do ovário. A semente é o resultado da fecundação do óvulo, tá? Mais precisamente da oosfera que fica dentro do óvulo, lembra, né? Pronto. Então, você tem aí a dupla fecundação, que vai acontecer no caso das angiospermas, onde uma célula gamética fecunda a oosfera para poder formar um embrião, e a outra célula gamética vai fecundar os núcleos polares, né? Também chamados aí de células médias, que vão formar o endosperma, né? Daquela semente. Então, uma semente ela foi formada graças à dupla fecundação que aconteceu dentro do óvulo. Se tem dúvida nisso, pausa essa aula, volta para a parte de reprodução de angiosperma, que foi onde eu expliquei o passo a passo disso, tá bom? Bom, em relação à semente, você precisa saber as principais partes de uma semente e essas três características que eu vou mostrar para vocês agora. O que é dormência, o que é quiescência e o que é germinação, beleza? Então vamos lá. Primeiro, o que é a dormência de uma semente? Dormência de uma semente, cadê? Volta para mim. Dormência de uma semente é uma condição especial em que aquela semente, quando ela é espalhada no ambiente, ela passa lá, né, resguardada até encontrar condições favoráveis para poder ela crescer, tá? Então, muitas sementes, elas precisam passar por um processo de quebra de dormência para poder crescer. Então, por exemplo, o que quebra a dormência de muita semente é um ambiente úmido. A umidade quebra a dormência. Outras sementes têm a sua dormência quebrada quando está no ambiente seco. Elas precisam secar. Quando ela está seca, quebra a dormência e ela começa a crescer. Tem algumas sementes que têm uma relação tão específica com animais que a sua dormência ela é quebrada quando passa por dentro do trato digestivo daquele animal. Certo? Então, dormência é um estado em que a semente fica resguardada, aguardando condições favoráveis para o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Tá? A quiescência é um tipo de dormência especial. Tá? Quando as condições do meio são tão desfavoráveis, que ela entra nesse estágio de dormência especial, tá? Onde espera, né? É como se fosse uma dormência extrema, tá? Onde ela espera que aquele ambiente se torne favorável para o seu desenvolvimento, tá? Para então começar o seu processo de germinação. E aí, o que é uma germinação? Bom, o processo de germinação é quando a semente encontra um ambiente favorável para o seu desenvolvimento, a semente começa o seu processo de crescimento. O embrião que está dentro da semente vai absorver os nutrientes do endosperma, tá? Para poder começar a sua multiplicação celular, sua divisão celular e, consequentemente, seu crescimento. E aí, quando a semente começa a abrir, aquela plantinha começa a sair de dentro da semente, isso que a gente chama de germinação. Tá bom? Para muitas sementes, né, para que a germinação ocorra, a dormência ela precisa ser quebrada. Tá bom? Bom, vamos vir para cá. Deixa eu só aumentar aqui. Pronto. Que aqui eu vou te mostrar agora as principais partes de uma semente. Tá certo? Peguei aqui uma semente de uma dicotiledônea e uma semente de uma monocotiledônea. Tá? Isso a gente já viu também lá na aula de angiosperma. Tá certo? Então é o seguinte, vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Quais são as principais partes de uma semente? Bom, toda semente vai ter a casca, toda semente vai ter a folha embrionária, que a gente chama de cotilédone, tá? O broto, que é o embrião em si, tá? E a radícula, que digamos assim, a raiz embrionária daquela plantinha, daquele embriãozinho que está ali. Tá certo? Então, ó, casca, endosperma, né? Aqui no caso ele está usando cotilédone também, mas aqui nessa região você encontra o endosperma, tá? Que é a reserva para aquela planta. Pronto, aqui dá para a gente ver melhor, né? Na monocotiledônea. Radícula, broto,
cotiledone, que é a folha embrionária, e endosperma, que é responsável aí pela nutrição daquele embrião. Aqui o endosperma está mais destacado nessa imagem. Beleza? Então essas são as principais partes aí de uma semente. Tá? Existem outros pontos, outras características, né, que são relevantes de eu falar agora, que é exatamente as cicatrizes das sementes. Se você tem feijão, né? Não é possível que você não tenha um grão de feijão aí na sua casa, né? Pega esse grão de feijão agora, né? Leve para o seu ambiente de estudo, peça para sua mãe, dê um pouquinho de feijão para estudar, mãe, estudar botânica, o professor pediu. Aí você vai pegar esse feijão e vai dar uma olhada nas características que tem nesse feijão, tá? Então, por exemplo, ó, você vai ver a RAF, você vai ver a micrópila. No feijão você não vai ver o hilo, né? Que é o hilo você até consegue ver, né? Dependendo do tipo de feijão que você tenha, tá certo? Então vamos lá, deixa eu aumentar aqui. O que é o hilo? Vai procurando aí, pausa essa aula, vai pegar o feijão e volta para cá, tá bom? O que é o hilo? O hilo é a separação entre a semente e o fruto, tá? E aí, por isso que eu falei, dependendo do tipo de feijão, você consegue ver aqui, ó. É onde a semente fica presa no fruto, tá bom? É o hilo, essa estruturazinha daqui. A RAF. A RAF é uma cicatriz alongada. Então, a RAF, ela seria tudo isso daqui, ó. Tá? Toda essa cicatriz alongada que tem aqui nessa extremidade daquela semente. Aqui vai se abrir para poder o embrião sair, tá? E a micrópila é uma pequena depressão na semente, que não dá pra gente ver direito aqui, mas acredito que no seu feijão você vai conseguir ver a micrópila. É pela micrópila que a radícula, que é a raiz do embrião, vai sair quando o processo de germinação ele começar. Beleza? Existem alguns tegumentos, né, algumas partes complementares, né, dessa semente, né? Lembrando, tegumento é um outro nome dado à casca da semente, tá? Então existem alguns tegumentos especiais. Que tegumentos especiais são esses? Primeiro, arilo. O que é um arilo? O arilo ele é um revestimento gelatinoso, tá? Que ajuda no desenvolvimento e na germinação de algumas sementes, além de evitar micro-organismos. Se você tiver um maracujá na sua casa, sua mãe vai ficar doida, né? Meu Deus, os pais vão começar a ligar para mim para reclamar. Mas enfim, é tudo em prol do nosso estudo, né, pessoal? Então veja, se você tiver um maracujá na sua casa, pega aquele maracujá, abra, tira uma sementezinha. Você vai ver que a semente, ela tá toda envolvida, né? Ela tá toda envolvida com essa gosminha daí. Pronto, essa gosminha é o arilo. Se não tiver maracujá, tiver mamão, pronto, serve também. Se tiver mamão, você vai ver lá a semente do mamão, ele é todo revestido por uma gosminha. Esse é o arilo. Tudo bem? Carúncula. Aí a carúncula você vê em algumas sementes, não são todas também não, tá? A carúncula, ele é um revestimento extra localizado apenas na região da micrópila. Então tá aqui, ó. A micrópila tá nesse localzinho daqui e a carúncula tá logo em cima da micrópila, tá? Isso aqui também serve para proteger a semente e também para evitar o crescimento de micro-organismos, né? Aqui tem um esqueminha e aqui a gente tem uma carúncula de verdade, né? Fica logo na saídazinha lá daquela semente. Tudo bem? Bom, então essa foi a aula de semente, né? Realmente uma aula bem curtinha, só para você ver as principais partes, né, de uma semente, saber reconhecer. Novamente, né, mais uma estrutura da botânica que você pode estudar em casa, no supermercado, enfim. Pegar, levar para casa e começar a estudar. Tá bom, pessoal? Então, ó, um beijão grande. Até a próxima. Tchau, tchau.